Olá, gente, eu voltei. Vamos continuar nossa matéria. Esse vídeo vai ser um pouco mais extenso, com mais coisas para anotar, tá? Então anota tudo que está no slide no caderno de vocês. Isso em todos os slides tem que estar no caderno. Vamos lá. Na página 228 agora, os impactos das atividades humanas no solo. Aí vem uma reportagem. Após 2 anos, o impacto ambiental do desastre de Mariana ainda não é totalmente conhecido. Em 5 de novembro de 2015, 34 milhões de metros cúbicos de rejeitos de minério de ferro jorraram do complexo de mineração e percorreram 55 quilômetros do rio Gualacho do Norte e outros 22 quilômetros do rio Carmo até desaguarem no rio Doce. No total, a lama percorreu 663 quilômetros até encontrar o mar no município de Regência, estado do Espírito Santo. Número 1. Quais foram as causas do desastre que ocorreu em Mariana? Se necessário, faça uma pesquisa sobre o assunto. As causas que ocorreram, como diz na reportagem, foi o rompimento da barragem que continha rejeitos de mineração, que retinha os restos de mineração, que é isso que a gente vem estudando, da exploração de minério do solo. Número 2. Cite os principais problemas causados por esse desastre. É que os rejeitos atingiram as diversas cidades, principalmente do município de Bento Rodrigues, que é onde se fala foto, se não estou enganado, causando morte de várias pessoas, animais, prejuízos materiais, além de depositar resíduos tóxicos em diversos rios, chegando até mesmo no oceano. Esses são os problemas causados pelo desastre de Mariana. Embaixo vem: o ser humano pode interagir com o solo de diversas maneiras, como as práticas agrícolas, a pecuária e a extração de minérios. No entanto, pode vir agora, além dessas atividades, essa interação também se dá por meio da construção de estradas e cidades. A construção das estradas e das cidades também é um grande impacto ambiental. Tá? Algumas atividades que o ser humano faz no solo podem comprometer sua estrutura física, diminuir a quantidade de nutrientes e alterar suas características, como a porosidade e a permeabilidade. Esse processo de degradação prejudica o desenvolvimento dos vegetais e a sobrevivência de outros seres vivos que dele dependem. Então, sempre que a gente vai construir uma cidade, fazer uma estrada, ou qualquer coisa que cause um impacto naquele solo, tem que ser tudo muito bem planejado, porque essas atividades elas surtem um impacto muito grande no solo, e esse impacto vai sempre refletir em algum momento na vida de algum ser vivo, seja de uma planta, seja de um animal, seja do que for, e tudo tem que ser feito planejadamente, pensado. Vamos lá. Primeiro deles é a erosão, o primeiro impacto ambiental, né? A erosão. Número 3. Você já viu o solo como esse que aprendeu na fotografia ao lado? Aí você bota. Você já viu, você não viu. Não tem resposta certa. O que você achar está certo. O que você acha que causou isso no solo? Então, o que causou esse... O que está mostrando aí nesse solo, tem uma ruazinha de barro do lado direito e do lado da rua tem um buraco. Esse buraco é chamado de vossoroca. E o que causou esse buraco, que é o que o número 4 está perguntando, foram a chuva e o vento. Tá? A ação da chuva e do vento que cavaram esse buraco no solo. Não foi nem ser humano nesse caso. Aí embaixo do número 4. Ao observar a fotografia ao lado, você deve ter notado que parte do solo foi removida do local. E essa situação é conhecida como erosão. Pode sublinhar essa última parte. Embaixo, pode sublinhar também. A erosão é um processo causado principalmente pela chuva e pelo vento, em que as partículas do solo são arrastadas de um local para o outro, muitas vezes formando sulcos chamados de vossorocas. Esse processo ocorre naturalmente de forma lenta, no entanto, muitas ações do ser humano podem torná-las mais intensa e rápida, prejudicando o solo. O processo de erosão é um processo natural que acontece em todo lugar do solo. O problema é que o ser humano muitas vezes tende a aumentar a intensidade que acontece esse processo. Caso aumente a intensidade, muitos buracos vão ser formados, muitas vossorocas vão ser formadas, e isso não é bom para o solo, nem para as plantas ao redor, nem para o plantio, pecuária, extração de minérios, o que for. É ruim para tudo. Continuando lendo. A intensificação da erosão pode provocar a perda do solo produtivo e também o assoreamento de rios. Assoreamento quer dizer o rio ter muita areia, muita terra. Tá? A chuva é o agente principal que mais influencia no processo de erosão, pois ela provoca a degradação das partículas do solo, e a enxurrada
formada transporta as partículas do solo de um local para o outro. A erosão causada pela chuva é chamada de pluvial. Então, quando a erosão é pluvial, as águas da chuva vão formar uma enxurrada que vai transportar muita terra de um lado para o outro, tá bom? Isso que acontece. Olha o esquema que está embaixo. Letra A. Inicialmente ocorre a desagregação das partículas do solo em razão do impacto das gotas da chuva. As gotas da chuva fazem um impacto e olha aí como é que está mostrando a ampliada. Uma gotinha caindo, ela cai e partículas do solo sobem, porque ela realmente destrói. Aquele ditado de água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, é isso que acontece. A água da chuva realmente destrói o solo. Letra B agora. As partículas que foram desagregadas são transportadas pela enxurrada ou pequena corrente formada pela água da chuva. Aí olha no desenho que tem a água escorrendo. Ela vai escorrer, vai tirar todas as partículas que estão aí de cima, toda essa massa de terra de cima e vai transportar para baixo. Nas partes mais baixas do relevo, a enxurrada vai perdendo gradualmente a velocidade e as partículas do solo vão se depositando. Então, as partículas e toda a terra que estava em cima desse morro vai escorrendo por causa da enxurrada e da força da água e vai ser depositado no solo de baixo. E isso vai formando cada vez mais os buracos, as bossorocas. 230 agora. Os ventos também influenciam o processo de erosão. Eles atuam principalmente no transporte de partículas do solo. Pode sublinhar agora, quando o vento é o principal fator da causa de erosão de determinado local, esse processo é conhecido como erosão eólica. A fotografia ao lado apresenta um exemplo de ação do vento, sobretudo no solo rico em areia. A foto do lado está mostrando as dunas. As dunas elas são formadas pelo transporte dos grãos de areia pelo vento. Tá? Então, a erosão eólica, que é o principal fator, o vento, faz a formação das dunas que transportam os grãos de areia de um lado para o outro. Só isso. Embaixo vem escrito: transporte e deposição de grãos de areia podem formar grandes dunas. Isso é um processo de erosão eólica. Pode terminar esse parágrafo. Agora vem os fatores que influenciam a erosão do solo. As características do solo, como a sua textura e permeabilidade, contribuem para a erosão ocorra de forma mais ou menos intensa. Em geral, os solos que apresentam maior quantidade de partículas de areia são mais desagregados, facilitando a erosão. Então, quanto mais areia tem o solo, mais fácil vai ser a erosão. Por quê? Porque a areia é mais leve, é mais fácil de ser carregada de um lado para o outro. Quanto mais rápida for a drenagem de água do solo, menor a erosão. Por isso, dificulta a formação de enxurradas. Por quê? Quanto menos água você deixa no solo, mais difícil vai ser formar uma enxurrada. Então, mais fácil vai ser você prevenir o seu solo de uma erosão. Pode sublinhar esse parágrafo que eu li. Outro fator que influencia a erosão do solo é o relevo. Áreas com maior inclinação são mais suscetíveis à erosão, pois permitem que a enxurrada adquira maior velocidade. O que acontece? Quanto mais inclinada for o terreno, quanto mais inclinado for o morro, mais rápido a água vai descer, mais rápido a água forma uma enxurrada. Se esse terreno tiver uma grande vegetação igual dessa foto aí, a água vai descer com mais dificuldade, não vai formar um impacto tão grande, que é o que a gente vai ler agora. A vegetação é um dos principais fatores que protegem o solo, pois diminui o impacto das gotas de chuva, auxilia na drenagem de água e melhora na sua estruturação, uma vez que as partículas ficam mais aglomeradas e o solo próximo às raízes. Pode sublinhar esse parágrafo. Número 5. O que você acha que poderia acontecer na encosta dessa fotografia caso não houvesse cobertura vegetal do solo? O que poderia acontecer é uma intensificação da erosão na encosta dessa estrada por causa da falta da cobertura vegetal. E isso provoca também o arrasto das partículas do solo pela enxurrada da água da chuva, formando vassourocas. Poderia também ocorrer o deslizamento do solo. Nessa parte aí que tem uma pedra sem vegetação, pode ser que aconteça isso. Mas, como é uma área menor, pode ser que não aconteça também, que é mais fácil de não acontecer. 231 agora em uma pausa para beber água. Falando demais. 231. A compactação do solo. Compactação é quando você esmaga o solo. Número 6. O que acontece com o solo quando ele perde sua porosidade?
Lembra o que era a porosidade? Quando a diminuição a porosidade é o espaço entre as partículas do solo. O que acontece? Quando há a diminuição desses espaços entre as partículas, o solo fica compactado. O solo fofo é aquele solo que tem bastante espaço entre as suas partículas. Quando o solo está compactado, ele não tem espaço nenhum. Por isso que o solo fofo é melhor para tudo. Aí vem, ao responder à questão anterior, você deve ter percebido que, pode sublinhar, quando o solo perde sua porosidade, ele retém menos água, armazena menos oxigênio, realiza menos trocas gasosas e prejudica o crescimento das raízes das plantas. Essa diminuição da porosidade é chamada de compactação do solo. A compactação do solo ocorre por diversos motivos, entre os quais podemos citar a utilização de equipamentos agrícolas e o pisoteamento provocado por animais em criação com espaço reduzido. Então, aquela criação de gado intensiva que a gente falou no vídeo anterior contribui para a compactação do solo, porque os animais vão pisar muito ali, vão achatar o solo, vão esmagar muito o solo. E como eles não vão sair dali, o solo não vai expandir de novo, não vai ficar fofo de novo, vai só ficar compactado. Nas cidades, a compactação do solo, em razão das construções, aumenta o escoamento superficial da água, podendo causar fortes enxurradas e enchentes. Então, a construção de estradas, de cidades, aumenta ainda mais a compactação do solo, porque aquilo passa sobre o solo e não deixa com que a água escoe para dentro do solo. Então, aquela água vai se acumulando, até que aconteça uma enchente ou uma enxurrada. Não quer dizer que vai acontecer uma enchente, uma enxurrada na nossa rua, tá? Só quer dizer que isso ajuda a ter. Passando, poluição do solo agora. A reportagem. Excesso de químicos prejudica o solo na agricultura em todo o mundo, diz a ONU. A Organização Mundial das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, que é a FAO, está chamando a atenção à comunidade internacional para o problema da poluição do solo, causada principalmente pelo excesso de produtos químicos usados na agricultura. Cerca de 1/3 desse solo do mundo está degradado devido a problemas de manejo, diz a FAO. Quando esses poluentes entram na cadeia alimentar, existem riscos para a segurança dos alimentos, para fontes de água e para a saúde humana e animal. Então tem que tomar cuidado com a poluição do solo. Número 7. Quais são os principais produtos químicos aplicados nas plantações brasileiras? Para que eles são utilizados? Então, os principais produtos químicos são os agrotóxicos. E esses agrotóxicos eles são divididos em defensivos agrícolas e pesticidas. Os defensivos agrícolas quer dizer que eles vão defender defensivos agrícolas, que são os pesticidas e fertilizantes. Esses defensivos, que são os pesticidas, eles vão combater pragas do solo. Por exemplo, insetos que entram na sua plantação e vai te causar algum problema, vai comer aquele produto que você está cultivando. E os fertilizantes são utilizados para crescimento e melhor desenvolvimento dos vegetais. Por exemplo, uma planta mais suculenta, uma planta maior, uma planta mais gordinha, mais cheinha, tá? Isso que vocês vão botar aí. Claro que fazendo as suas respostas. 8. Que atitudes podem ser tomadas para reduzir a poluição do solo por produtos químicos? Gente, se a poluição do solo é feita por produtos químicos, o que você pode fazer para reduzir essa poluição é você utilizar menos produtos químicos. Então é necessário reduzir o uso de agrotóxicos e ter um controle biológico das pragas. Por exemplo, se tem uma minhoca, como é que é o nome? Lagarta. Se tem uma lagarta na sua lavoura, você bota um passarinho, que o passarinho vai te comer a lagarta e não vai te causar problema nenhum para o solo, não vai te dar problema nenhum para nada, ele só vai estar ali se alimentando da lagarta, ok? Isso que é controle biológico. Passando agora para a página 232, vendo em cima. A reportagem da página anterior nos apresenta um problema bem comum no sul da litoral, a poluição do solo por produtos químicos. Entre os produtos químicos que poluem o solo, podemos destacar os fertilizantes e defensivos agrotóxicos,
utilizados na agricultura, resíduos químicos provenientes das indústrias, resíduos urbanos, materiais radioativos e metais tóxicos. Então, o que polui o solo é tudo, desde os defensivos agrícolas e agrotóxicos até os resíduos químicos, o lixo industrial, os resíduos que a gente produz na nossa casa, metais radioativos, metais tóxicos, tudo polui o solo. O problema é como que a gente faz para poder descartar esse material, tá? Aí vem, os defensivos utilizados na agricultura são aplicados com o objetivo de eliminar as pragas da plantação, aumentando a produção e melhoramento do desenvolvimento dos vegetais. Então, o agrotóxico serve para isso. Aí depende de qual você está falando. Alguns vão melhorar a produção, melhorar o desenvolvimento das plantas. Outros vão combater pragas, combater insetos, lagartos e por aí vai. Só que esses produtos também poluem bastante o solo e causam também vários problemas para a gente, tá? Caso a gente tenha muito contato com agrotóxicos, pode nos causar problemas. Aí vem. No entanto, essas substâncias podem ser absorvidas pelos vegetais cultivados, alcançando os seres vivos que se alimentam deles, quando isso ocorre é a cadeia alimentar. O que ele quer dizer com isso? Pode sublinhar esse parágrafo. O que ele quer dizer com isso? Esses agrotóxicos são absorvidos pela planta e caso eles se mantenham no organismo da planta, eu que, por exemplo, me alimento de alface, posso comer um alface com agrotóxico e esse agrotóxico causar alguma reação no meu organismo que me cause uma doença, por exemplo, uma infecção, como é que é aquele nome de comida? Infecção alimentar, pode me causar problemas mais graves, por exemplo, como um câncer também. E depende do que você comer. Pode comer aquilo de causar uma terrível dor de barriga, pode causar uma diarreia, pode causar diversos problemas. Por isso que agrotóxico é perigoso. Continuando lendo. Em razão do crescimento dos centros urbanos e do aumento do consumo de produtos industrializados, houve um crescimento na produção de resíduos sólidos, que são os materiais indesejáveis ou descartáveis. Quando esses resíduos são produzidos diretamente pelo ser humano, são popularmente conhecidos como lixo. E descartados incorretos desses resíduos podem poluir o solo, principalmente pelos produtos em decomposição do lixo, como o chorume. Então, o que é o lixo? O lixo são resíduos sólidos, são materiais indesejáveis descartados e produzidos pelo ser humano. Um desses produtos em decomposição do lixo é o chorume, que é o que mais polui o solo. A próxima aqui é o solo e a saúde, vocês podem ler sozinhos, que de novo pode ser que caia alguma coisa relacionada na prova. Agora, a poluição do solo diretamente pelos resíduos. 9. Lembre-se das atividades que você fez hoje, desde a hora que acordou até agora. Em seguida, cite os resíduos que produziu nessas atividades. Então, da hora que você acordou, você tomou café, você bebeu, por exemplo, leite. Leite vem numa caixa de papelão, é um resíduo. Você usou um copo, você teve que comprar o copo em algum lugar e transportar esse copo para sua casa. Então, você usou no mínimo uma sacola, uma embalagem. Você comeu, sei lá, uma fruta. Essa fruta gera a casca, por exemplo, a banana. Tem a casca da banana, você não come a casca. Essa casca é um resíduo. Você comeu, sei lá, um cereal. O cereal vem numa embalagem, vem numa caixa. Você teve que transportar esse cereal para sua casa. Então, você usou uma sacola. Então, sabe, tudo isso são resíduos e você tem que descartar de alguma forma. E a gente usa o resíduo em diversos momentos do nosso dia a dia, a gente nem percebe. Vamos lá. Direto para os resíduos domésticos, que está ali do lado da foto do saco de lixo. Os resíduos domésticos são produzidos nas residências e costumam conter restos de alimentos, papéis, embalagens plásticas, vidros, latas, entre outros. Devemos separar os materiais como plástico, vidro e metais, pois eles são recicláveis e podem ser reaproveitados como matéria-prima para outros objetos. Então, os resíduos domésticos e tudo aquilo que a gente produz na nossa casa, geralmente eles são restos de alimentos, papéis, embalagens, vidros, latas e os que a gente costuma utilizar na nossa casa. Só que quando a gente vai jogar isso fora, seria muito proveitoso que a gente separasse e reciclasse esses materiais, porque eles podem servir de matéria-prima para outros materiais, tá? Próximo tipo de resíduo é o resíduo industrial.
São compostos por diversos materiais, como metais pesados e outros produtos químicos, que geralmente são prejudiciais aos seres vivos. Esses resíduos podem ser tratados ou descartados em aterros específicos para resíduos industriais. Então, os resíduos industriais é tudo aquilo que é produzido nas indústrias. É o lixo industrial. Esse lixo industrial, muitas das vezes, são metais muito pesados ou algum resíduo que é tóxico para a nossa saúde. E por isso tem que ser descartado de uma forma correta, longe da gente, em aterros específicos para isso. E o último resíduo é o resíduo hospitalar, que provém dos hospitais, clínicas e laboratórios, e podem ser compostos por sangue, ataduras, curativos, agulhas e medicamentos. Antes de serem descartados, os resíduos hospitalares devem ser separados. Os materiais infectantes podem ser incinerados ou levados para aterros sanitários. Os materiais radioativos devem ser descartados conforme a legislação para esse tipo de resíduos. Então, o lixo hospitalar é um dos mais problemáticos porque transportam geralmente muitas doenças para o ser humano. E você não quer ter contato com esse tipo de doença, você não quer pegar a doença do outro, tá bom? Então, por exemplo, você não pode encostar no sangue do outro, porque isso pode te causar uma doença. Principalmente se você vai lá e bota seu dedo no sangue da outra pessoa e no meio do seu dedo tem um corte. Aí vai ter o contato direto do sangue. Esse sangue do outro vai entrar em você e vai te causar uma doença. Isso te causa muitos problemas. E como que acontece o descarte, por exemplo, de uma seringa, de quando você tira sangue, de uma agulha? É exatamente assim. Você incinera esses produtos, você taca fogo, queima numa temperatura altíssima, ou você descarta em aterros destinados para isso, especiais para isso, tá bom? E os produtos radioativos têm que ser de acordo com a legislação. A legislação é de acordo com a lei. 234 agora. Vem aí uma foto muito bonitinha e mostra como é que acontece esse descarte. Olha aí no rosa, está escrito assim: nas usinas de reciclagem, os resíduos passam por uma seleção de acordo com o material que são constituídos. Papel, metal, plástico e vidro. Geralmente, eles chegam à usina em caminhões e são depositados em uma esteira. Nela, trabalhadores separam manualmente os materiais recicláveis dos materiais orgânicos. Em seguida, os materiais recicláveis são prensados e enviados a empresas que os utilizam para fabricar outros produtos. Então, o nosso lixo pode vir para essa usina de reciclagem e nessa usina de reciclagem ele ser reutilizado. Como assim? Por exemplo, o vidro, ou o papel, ou o plástico, ou o metal é compactado nesses quadradinhos coloridos que estão aí do lado do caminhão e esses quadradinhos coloridos vão ser enviados para uma outra fábrica e nessa outra fábrica vão ser transformados em outros produtos. Então, o que antes era lixo, depois vira outro produto. Isso que quer dizer a reciclagem. Cuidado que eu posso cobrar alguma coisa disso na hora da prova. Agora vem o amarelinho. Os resíduos de serviço da saúde necessitam de cuidados especiais para serem embalados e dispostos no ambiente. Sua destinação é separada dos demais resíduos, devendo ser incinerados para evitar a contaminação do ambiente por micro-organismos, o que eu falei, que contaminam com doenças. Um dos destinos adequados desse tipo de resíduo é a incineração. Nos incineradores, ele é queimado e reduz seu volume. Esse equipamento deve atingir a temperatura de 1.200 graus Celsius. Olha só como é que é quente. Se com 40 graus Celsius a gente já não está se aguentando de tanto calor, imagina com 1.200 graus Celsius, que é capaz de reduzir todos os resíduos à cinza e eliminar os micro-organismos que podem causar doenças nos seres vivos. Ele também deve ter filtros que diminuam a quantidade de poluentes emitidos pela queima desse material. Então, esses incineradores são os que estão exalando essas fumaças aí, só que essas fumaças elas passam por um filtro que faz com que não polua o meio ambiente também. 235 agora, para a gente entender o que é um aterro sanitário. Azulzinho lá em cima. O aterro sanitário é o destino mais adequado para os resíduos sólidos domésticos. Nesse local, os resíduos sólidos são depositados em camadas intercaladas com o solo e não ficam expostos a céu aberto, o que evita a proliferação de seres vivos transmissores de doenças. Por exemplo, mosquito, mosca, qualquer ser vivo que vai pousar em alguma bactéria morta. Nessas camadas,
Parte dos resíduos sólidos sofre decomposição por micro-organismos presentes no solo. Então, como é que funciona o aterro sanitário? Olha para essa fotinha aí. Tem a letra A, letra B, letra C, letra D, letra E. Vamos entender. Letra A primeiro. É a camada inferior de um aterro, é composta por um material impermeável. Então ele tem uma lona, um lençol que bota aí embaixo, para esse lixo que está em cima não contaminar o solo que está embaixo também. Dessa maneira, os materiais provenientes da decomposição dos resíduos não atingem outras camadas do solo nem na água subterrânea. Então, essa barragem, representada pela letra A, evita com que esse aterro cause uma contaminação no solo, que está embaixo. B. Camadas de resíduos sólidos em decomposição. Então, a B, está aí na fotinha do lado, é o lixo propriamente dito. A letra C são camadas de solo. A letra C é como se fosse... Isso tudo é como se fosse um bolo, tá? O lixo é a massa e a letra C, que é a camada de solo, é o recheio do bolo. Ficou meio ruim a comparação, né? Porque bolo é uma coisa muito gostosa. Mas tenta entender, pelo que eu falei. Letra D. Durante a decomposição dos resíduos sólidos são produzidos gases que devem ser eliminados da camada através de tubulação. Então, tem aí umas tubulações, essas tubulações estão eliminando os gases que são produzidos. Durante a decomposição dos resíduos sólidos ocorre a formação de chorume. Esse material é coletado através das tubulações e tratado para evitar a contaminação do solo. Então, olha aí na letra E que tem um depósito para esse chorume. Está escorrendo por um cano que vai cair no depósito. E esse depósito vai tratar esse chorume para ele também não contaminar o solo. Então, é tudo feito para diminuir essa contaminação do solo. Espero que todos tenham entendido o que é um aterro sanitário. Juro que já está acabando. Só faltam essas técnicas de conservação do solo. Tá? Já estou quase meia hora. Número 10. Converse com seu colega sobre os prejuízos dos seres vivos causados pela falta de cuidados no solo. Então, o que vocês têm que entender com isso é que a erosão e a compactação do solo pode prejudicar o desenvolvimento dos vegetais e, com isso, diminuir a quantidade de alimento disponível para muitos animais, e a poluição do solo pode provocar doenças em muitos seres vivos. Tudo isso que a gente acabou de estudar. Erosão e compactação prejudica o desenvolvimento do solo e a poluição do solo causa doenças a nós, seres humanos, ou a qualquer ser vivo, seja planta, seja animal. Lendo agora. Para responder a questão anterior, certamente você e seu colega relembraram da importância do solo para os seres vivos. Assim fica claro que devemos cuidar do solo. Para isso existem técnicas de conservação que visam evitar ou reduzir os impactos causados pela ação humana. Agora nós vamos estudar as técnicas que diminuem esses impactos. Uma das maneiras de reduzir a intensificação da erosão é manter a cobertura vegetal ou restos deixados por um cultivo, assim como ocorre o plantio direto. Pode sublinhar até aí. Além dessa prática, existem outras que geralmente são realizadas por agricultores, como o terraceamento e as faixas de retenção. Vamos estudar cada uma delas. Tá? Primeiro, as curvas de nível ou terraceamento. Lê aí. As faixas que acompanhavam a curvatura do terreno correspondem à técnica conhecida popularmente como curva de nível ou terraceamento, na qual são feitas elevações que acompanham a altitude do terreno. Elas atuam como barreiras, diminuindo a velocidade das enxurradas formadas pelas chuvas. Essa prática é comum nas áreas que apresentam pequenas inclinações. O que eu quero que vocês entendam sobre isso é que o terraceamento é uma técnica que vai produzir elevações, e essas elevações vão diminuir a força das enxurradas da chuva. E essa técnica é feita em terrenos inclinados. Tá? Não precisa saber mais do que isso. É exatamente isso que eu quero que vocês saibam, que é uma técnica utilizada em terrenos inclinados para diminuir a força da enxurrada das chuvas. Por quê? Porque a água da chuva é um dos fatores que causa a erosão. Tanto que eu vou até pular a parte de baixo, que não precisa saber como é que se faz. Página 237 agora.
Em terrenos mais inclinados para evitar a erosão pluvial, é recomendado terraceamento em patamares. Agora nós estamos falando em terrenos ainda mais inclinados. Antes era com uma elevação. Agora são terrenos inclinados. Nessa técnica, pode sublinhar, são feitos degraus nos quais os vegetais são cultivados. Isso reduz a velocidade da enxurrada, fazendo com que a água escoa lentamente, evitando a degradação das partículas, ou seja, a erosão do solo. Nessa técnica são feitos degraus que vai subindo de acordo com a elevação do terreno. Quanto mais degraus você faz, mais você impede com que a água desça nesse terreno com uma força muito grande, que ela só escoe, que ela só passe pelo lado e vai escoando mesmo sem causar problema nenhum. Além de evitar a erosão, essa técnica aumenta o aproveitamento da água, pois cada patamar pode armazenar a água da chuva. Então, cada degrau desse pode armazenar uma certa quantidade de água e manter as plantas com água. Outra vantagem do terraceamento em patamares é que ela aumenta a área destinada ao plantio, sendo importante para povos que vivem nas regiões montanhosas, como no Japão e na China. Então, regiões que têm muita montanha se utilizam dessa técnica para poder plantar melhor. Agora, a última técnica, que é chamada de faixa de retenção, cultiva-se fileiras de vegetais de espécies que contribuem para a redução da erosão. Geralmente, essas espécies de vegetais têm raízes profundas, como o gergelim, o capim, o sorgo, o feijão e a cana-de-açúcar. Pode sublinhar essa parte. Olha para essa foto que está embaixo. O que essa plantação realmente está produzindo é laranja, pé de laranja, laranjeiras. Tanto que tem uma fileira de laranja, uma fileira de capim, uma fileira de laranja, uma fileira de capim. Esse capim vai impedir com que a erosão do solo, vai impedir que a erosão seja tão forte, capaz de desgastar toda essa produção de laranja. Então, se ele plantar laranjeira, capim, ele consegue ter um melhor aproveitamento do solo, o solo não vai sofrer com o impacto da chuva e a produção dele vai render mais lucros, ok? Terminamos por aqui nossa matéria. Esse aqui são os para-casas do vídeo anterior, que é a página 223, 226 e 227. Desse vídeo que é 241 em diante, façam para casa que na aula ao vivo a gente corrige. Então, tchau, tchau.